Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Hugo Van der Ding. Vamos. Então não vamos. Vamos e não sabes que vamos. Olha, como é que tu estás? Como é que tu estás? Estou ótimo desde a semana passada. Maravilhoso. É verdade. Sim. Cá já vamos por mais uma semana e, de facto, mais uma viagem. Desta vez é uma viagem de barco. Depende do oceano ou do mar. É um oceano que conheces bem. Tocato lá? Conheces bem, amor. É um oceano e não que tu sabes, conheces bem, bem. O Atlântico? O nosso Atlântico, é Uau. verdade. Vamos contar uma história talvez uma famosíssima história de um barco e uma história assustadora para vos deixar eriçados os pelos do sabes, aqui Sim, cá atrás, aqueles pequeninos. Mas às vezes é Vocês não cortam no cabeleireiro. Sim, ou desce até às vezes. E mais um bocadinho para Há baixo. pessoas que têm as asas de anjo. Sim, uma certa idade começam a ter as asas de anjo. Asas de anjo. E quem tem pelos naquele vale das costas pode até eventualmente chegar aos pelos do rego do rabo. Sim, o vale encantado. Muito engraçado. Vamos ver, depois escrevam para cá. Esta viagem do mar já me está a deixar. Eu não sei se os nossos ouvintes e espectadores se têm noção de quão duro é a vida marítima. Quão dura é a vida marítima. É mesmo horrível. Eu já fiz uma navegação uma vez com vagas de 7, 8 metros. E é ver o demónio, é estar no inferno, em plena terra, e desejar muito chegar à terra. Sim, olha, um dia havemos de falar aqui dessa fascinante aventura que era quer a caça à baleia, quer a pesca do bacalhau, duas atividades em que os portugueses e açorianos deram também. cartas, sim, os dois povos. Este que estás a dizer. E devemos trazer para cá essas histórias fascinante, muito. E vamos mais ou menos, não vamos falar da pesca nem da caça, mas de outra atividade marinha, que é o transporte de bens e pessoas. Por acaso, mais de bens. Mais de bens. Pessoas de bens. Pessoas de bens. Está enquadrado com o tempo de agora, novamente. Historicamente. As pessoas de bens. Isso. Muito bem, vamos viajar até ao dia 5 de dezembro de 1872. Século quê? 19. Século XIX. Sim. Vamos imaginar que estamos com as nossas saias de balão, os nossos decotes mais vestiam muita roupa, não era? Esparti, muita coisa, muita roupa, mesmo ao sol. Eu já sei que aquilo tinha um efeito de proteção, mas era roupa a mais. Era a época da roupa a mais e desodorizante a menos. Desodorizante a menos, é da gente muito porca. E vamos então, estamos no dia 5 de dezembro de 1872 e estamos no Atlântico Norte. E está a passar um barco muito próximo, vou dizer, a umas vagas 3 milhas marítimas do arquipélago dos Açores. Estamos ao largo dos Açores. Sim, Azores. Vamos dizer ao largo dos Açores, depois já vamos ser mais específicos, onde, porque estar a 3 milhas dos Açores é até o vosso vago, país não é? está ao largo dos Açores, não é? Portugal está ao largo dos Açores. O mundo está ao largo dos Açores. Obviamente. Não é? Os Açores é o centro do mundo. Óbvio. E depois é aquela. Umas coisas a rodear, não é? Exatamente. Para um açoriano, temos aos Açores, depois há o arquipélago da América, o arquipélago da Europa, o arquipélago da África e algures o arquipélago da Ásia. Sim. E Madeira, já ouvimos falar de uma coisa chamada. E a Madeira. Por acaso, Madeira é muito fixe também. É awesome, é tudo awesome. Bom, e lá está este barco, um barco chamado Dei Gratia, que significa em latim. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim mesmo com os olhos, não é? Assim, graças a Deus. Oh, minha. Não é essa? Bom, e eles lá estão a passar. Eles estavam a ir numa viagem de barco. De barco, sim, tal e qual. De Nova Iorque para Gibraltar. Levavam um carregamento de álcool. Fazia-se bastante. Ou seja, estavam a levar álcool para muitas vezes. Para entrar vindo da América, álcool puro para se fazer bebidas espirituosas, mas ter uma carga altamente valiosa, muito valiosa mesmo. E está lá um capitão, é uma tripulação relativamente pequena, o barco também não é gigantesco, são um capitão e mais 7 marinheiros, e lá estão a passar mais um dia no mar. Esta gente tinha que ser muito bem paga, como toda a gente imagina, caso contrário, atirar-se a um álcool durante a viagem, durante aqueles dias. Este álcool, atenção, já vamos puro, falar não é? disso. O estado puro, claro. É a morte, à espera. Mesmo a morte. E eles estão muito bem lá na vida deles e olham ao longe e veem um barco aparentemente à deriva,
talvez não, isto são veleiros, é preciso dizer, né? 1862 são veleiros, barcos que navegam com o vento. Às vezes um barco deixa de estar parado, não é necessariamente É o que é normal. Claro. Quando não há vento, Sim. Por mais que eles se esforcem a separar, a tentar Ficam separar parados as velas, mesmo. ficam lá. Assim. Ficam. E Não às vezes sai têm que ali. esperar e tudo mais. Sim, sim. Mas porque eles têm que fazer. Mas eles veem ali um barco, claro, percebem, espreitam lá com aqueles binóculos Sim. deles. Mira. Olha, um barcas! Que eram americanos, não é? Claro, é E assim que dizem, obviamente bem, provavelmente os marinheiros, sim, eram imigrantes mexicanos. Sim, Só o capitão é que dizia assim: isto agora está cheio de estrangeiros. Sim, porque senão não dava, o barco não estava parado. Bom, atenção! E pegam lá nos binóculos, era só um monóculo, e diz assim: as velas estão todas lixadas. Disseram um ganda. Eles perceberam. Fosga-se. Olha as velas. E eles são 7, não é? Mais o capitão. Portanto, isto demorou horas, que foi cada um. Deixa eu ver melhor. Pois estão. Sim. Deixa eu ver. Pois estão as velas, está numa condição. E é verdade. Viram, as velas estavam, muitas delas até soltas, rasgadas, não é? Estavam assim. Muito e eles bom. foram, péssima ideia. E foram vendo, foram-se aproximando. Pensar, será que o barco precisa de alguma coisa? Iam vendo. Não conseguiam encontrar ninguém, mas o barco em si estava navegável, estava tudo normal. A única coisa era de facto as velas estavam soltas. Começam a olhar melhor, vão-se aproximando, conseguem ver o nome do navio no casco do mesmo e percebem que o navio se chama Mary Celeste ou Mary Celeste. E eles ficam tipo, o que é isto? Mas que estranho. Vão começam a gritar, mostram bandeiras para tentar chamar a atenção a alguém que esteja a bordo. E nada, tudo aparentemente normal, mas o barco estava aparentemente sem ninguém. Eles ficam um bocadinho em pânico. É uma sensação muito estranha. Claro, estás no meio do mar, não é? vês ali um barco que é uma coisa ainda grande, não é? E o capitão faz um grupo assim de 13 deles. Uma aproximação. E diz assim: vão naqueles botes salva-vidas, não sei como é que se chama. Vão lá ver o que é que se passa. E eles: Ô doutor, é mesmo preciso? É preciso, mas é mesmo assim. É mesmo assim. E pronto, eles lá vão no barco, salva-vidas, pé de pé. E à medida que se vão aproximando, mais vai crescendo esta sensação de estranheza e até de uma certa arrepio na espinha. Claro, uma energia estranha, não é? Na espinha, Sim. que é o termo técnico da coluna vertebral. Sim. É espinha. Glamouroso. Exatamente. Um arrepio na espinha e homens habituados ao mar. Claro. Que era. Está aproximado de um barco relativamente grande e um silêncio. Claro, desconhecido total. O que é que está a acontecer aqui? 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 E entram, finalmente lá conseguem, porque estavam chamando. Sim. Vazio total. Ó da casa! Está ali, ó do barco. Ó do barco, pois é. Ó do barco. Nasceu aí esta frase. Olha, faz. Tem um raminho de salsa aí. Olha, faz favor. Assim. Nada, nem um cão, não havia um pastor alemão, nem uma mosca morta, nada. Rigorosamente nada. Eles vão ver, não há sinais de que tenha havido problemas a bordo. Claro. Não há sinais de violência a bordo. Não há sinais de uma luta. Claro, o barco estava lá, efetivamente. O barco estava lá. Tinha uma carga que eles depois vão vendo isto tudo. Uma carga altamente valiosa também de barris de álcool. Eram 1700 barris de álcool no porão, barris grandes. É uma grande fortuna. Estamos a falar de, em dinheiro atual, uma carga que valeria qualquer coisa como 600 mil euros, portanto meio milhão de euros. É muito dinheiro. Álcool puro para ser transformado, aplicado em outra coisa. Tudo impecável. Havia uma coisa estranha: havia 9 dos barris que eram feitos de uma madeira diferente, mais porosa, e eles foram explorar aquilo tudo, e de facto havia 9 dos barris que estavam vazios, mas sem líquido, não tinha escorrido, portanto estavam vazios. Andam pelo barco, já um bocadinho assustados. Claro, não é? Andam pelo barco. O que é que vai acontecer? O que é que está a acontecer aqui? Andam pelo barco, vão vendo as coisas, vão vendo aquilo tudo, vão à cozinha, vão abrindo as gavetas, há provisões, portanto há comida, há mantimentos para mais ou menos 6 meses.
Portanto, fome não seria. Fome não era. Claro. Estava tudo impecável. Vão aos camarotes das pessoas, as coisas pessoais, os brincos, claro. as tiaras do capitão. Sim, nada. Sim, Tudo roupa lá. interior. Os brinquedos. Não, claro, aqueles brinquedos. Estamos Que a era falar de madeira, não. Estamos a falar de marinheiros, pessoas de mar, portanto, brinquedos faziam parte desse pack. Os seus brinquedos, as suas Claro. bolas, aquelas mordaças que têm uma bola. Sim. Tipo a leitão. Exatamente. O fato de vinil. Sim, tudo. A roupa da cama apropriada, a atividade. Tal e qual. Nada. As camas nada. redondas dos marinheiros. Sim, tudo sim, fazia. king, não sei o quê, tudo. Nada. Tudo. Os espelhos nos tetos, completamente. Tudo imaculado. A bola dos espelhos. Sim, nada. Uma coluna Bluetooth que ainda estava à procura de sinal. Exatamente. Só a única coisa estranha era uma coluna de Bluetooth. Sim. Try to connect. Não, e veem duas. A única coisa mais ou menos fora do costume é os instrumentos. Vão à sala do capitão. Os instrumentos de navegação portáteis, portanto, aquelas bússolas, sextantes, isso tudo, de facto não estavam a bordo, mas os mapas estavam. Estava o Diário de Bordo, que é um livro. Que é um programa de televisão dos anos 90, uma seca. Era bom, eu não me lembro que era. Música de Vangelis. Diário de bordo. Giro. Saudades. Isto no fundo é um log onde o capitão escreve tudo Claro, aquilo que está a toda a acontecer. atividade, não é? Sim. Sim. Coisas às vezes extraordinárias ou coisas absolutamente banais. Sim. E naquele livro estava de facto a viagem que tinha corrido uneventful, podemos dizer, portanto, sem grandes agitações. Isto é um mar bastante revolto e, portanto, de vez em quando ele dizia tivemos uma grande tempestade, mas no dia a seguir a tempestade acalmou e, de facto, eu lembro-me disso, nós estávamos no dia 5 de dezembro e mais ou menos o última ainda para mais essa altura entrada, do ano, não é? Exatamente, Claro. muito alteroso. E a última entrada no Diário de Bordo que tinha ficado lá era do dia 25 de novembro do mesmo ano, 72, portanto, 10 dias antes, onde ele, a única entrada, sim, 10 dias antes, e ele escreve, é a última entrada, é uma coisa muito simples, escreveu só, estamos a 6 milhas da ilha de Santa Maria, que é nos Açores. Isso é tipo o Twitter, não é? Sim, estamos não sei o quê. Vou almoçar, pois era uma fotografia dele com assim, ele. Com 2 dedos. Ontem à noite brincamos todos juntos, não sei, coisas assim. E pelo meio também alguma teoria da navegação. Sim, ontem o mar tempestuoso, não sei o quê. Tal e qual. De resto, mais nada, um mistério. Havia mais outra coisa. O barco salva-vidas não estava e estava com as cordas cortadas, ou seja, não tinha sido, percebe-se que tinha sido cortado até com alguma calma, portanto, com alguma ponderação. Sim. E com a intenção de cortar o barco salva-vidas, não tinha sido arrancado numa tempestade, não tinha sido mais nada. O barco estava absolutamente bem, absolutamente a carga toda lá, as coisas do dia a dia todas lá. Sim. Faltava de facto esses instrumentos básicos de navegação, coisas portáteis, não é? Claro. O tal barco salva-vidas e tinham, depois viram, tinha alguma água no convés, portanto, o barco estava a meter alguma água, mas nada de absolutamente preocupante. Acontece, às vezes pode entrar numa vaga por cima, não se sabe. E a partir de 10 dias de aquele bloco temporal já podia ter feito a sua. Portanto, o capitão não escreveu vamos sair, vem não sei o quê, nada. E eles voltam horrorizados para o seu capitão, para o capitão da Grácia, e dizem: What the fuck? É um navio fantasma, não está lá. Que horror, rigorosamente ninguém. E é assim, neste cenário, que vai começar a história que vamos contar hoje desse fantástico e fantasmagórico navio Mary Celeste. Ficaste arrepié? Muito arrepiei. E vão ficar vocês agora arrepiados com as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu deixaste de dar água às plantas? Sim, olha, estou a poupar para continuar a jogar. Poupar na água? Ai sim, mas elas aguentam. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador.
O Van der Dink está a levar-nos numa viagem hoje mesmo numa super viagem. Super viagem! Mas uma viagem também ela com muitos pontos de interrogação. Muitos pontos de interrogação. E se calhar não vou dar nenhuma resposta concreta, Tiago. Não encontram aqui respostas concretas, mas encontram aqui grandes histórias. E esta é uma grande história. É mesmo uma grande história. Eles estão ao largo dos Açores. Há um barco que está a fazer a travessia e encontram um segundo barco. Um segundo barco, o tal Mary Celeste, ou Marie Celeste, como também é conhecido. Claro, que barco é este? E vamos contar um bocadinho a história deste barco. Ele era um navio britânico que tinha sido construído em 1861, portanto, 11 anos antes, mais ou menos, deste dia em que o vamos encontrar à deriva, mas sem estar danificado, mas sem sinais de vida. É assustador isto. É muito, não é? É que não encontrar sequer um morto, não é? Uma figura, nada. Alguém lá. Ou então tudo partido, ou tudo roubado. Bem, claro. Não Sim, nada. Imperturbável. Porque também isto tem a ver com a lógica sobretudo para estes tipos de graças a Deus, pensar. Sim, claro. Eles são gente do mar, em que circunstâncias é que se abandona um navio com a sua carga? Já vimos mais de $500 mil de euros em dinheiro atual, e mesmo na altura. Sim. Mesmo na altura já era $1 milhão, sim. Eles é que não se lembravam que o euro ia aparecer na altura. Sim, mas estamos a falar de 1.600 libras. Sim. Esterlinas. Bom, vamos saber. Este navio tinha sido construído em 1861, tinha recebido outro nome, não se chamava ainda Mary Celeste, chamava-se Amazon. Uau.com. E tinha sido construído, é um barco da Nova Escócia, Nova Scotia, é no Canadá. Eu também não fugi dos Açores para ir para a Nova Escócia também. É bem gina. A Escócia já é o que é, agora imaginar. Claro, em paisagens, não é? Que injustiça, a Escócia é incrível. É lindo. Não se entende grande coisa do que dizem, mas também não eu chorei a primeira vez que lá fui, juro. Claro, imagino. É lindo em termos de verdes. Claro, é incrível. Claro. Edimburgo é uma cidade muito bonita, mas eu, que até me considero bilingue, já foi há muitos anos, mas entrei numa loja e perguntei-me as informações quaisquer e pensei, tive vontade de chorar, disse uma palavra que esta pessoa está a dizer. Ao fim de 10 anos começas a perceber o que eles estão a dizer. Eu estou a fazer o mesmo bullying do qual padeci grande parte da vida em Portugal. Não entendo nada da tua ilha. Vocês são a Escócia portuguesa. Sim. Vocês não sabem, mas são a Escócia. Mas por acaso, olha, em termos de verde, não é? É verdade. Claro. Lembra-me. E da segunda parte também, não é? De não entender também. Sim, também. Mas isso ficas tu. Claro, com essa parte. Nova Escócia. Glasgow, Edimburgo, que é Angra e. Sim. Ponta Delgada. Bom, era um barco nem muito grande, nem muito comprido. Tinha 30 metros de comprimento. Já é uma coisa assinalada. Fogo, dá um fleiro. Sim, já é uma e no alto mar aquilo ainda parece maior. Assusta. Sim. Tudo no alto mar parece maior. Por acaso eu acho que é o contrário. Achas? Eu não acho. Não. Não. Acho que os barcos parecem ainda maiores sim. na imensidão. E a ansiedade de ver qualquer coisa replicada no mar igual a ti é muito grande. Eu acho que o desejo aí faz a sua magia. Acha? Ver terra é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. É uma vida mesmo muito fascinante, mas ao mesmo tempo muito assustadora. E passa-se ali umas coisas que não são boas. Mas eu acho fascinante, estamos a derivar, mas já voltamos ao tópico. Eu acho fascinante as verdadeiras pessoas do mar perderam a condição de quererem estar na terra. São pessoas que estão constantemente ansiosas de voltar ao mar. Não conseguem estar em terra, estão sempre à procura de uma boa oportunidade, de uma boa vaga para voltarem ao mar. Passaram a ser uma outra coisa. Sim, quase uma espécie híbrida, não é? É isso, mas é verdade mesmo. Nós hoje também conhecemos melhor os fenómenos psicológicos das pessoas em geral. E aquilo deve ser uma adrenalina também gigantesca, que ela própria também é viciante, não é? Claro. E é uma vida mais contemplativa. Não sei, eu gostava de experimentar passar 2 anos no mar. Preso num cargueiro. Preso num cargueiro sem ninguém perceber que eu estava lá. Não é impossível. Claro que não é. Não. Tenta. Vou tentar. Nova Escócia. A viagem o primeiro registro deste barco. Ele foi construído, chamava-se Amazon, foi mandado construir por uma empresa, claro, de transportes, mas ele vai começar com não tem pés os navios, né? Com a âncora esquerda. Porque todo bonitinho, todo incrível, foi um investimento grande estes barcos, pois, claro. Voltámos a estar, mas o comércio marítimo é uma coisa o século de expansão, não é? Claro. Muito, muito grande com os desenvolvimentos técnicos dos próprios barcos, ainda que ainda seja tudo mais a nível do vento. A sua primeira carga vai ser um bocadinho ominosa, vai ser já um prenúncio que não vai correr tudo muito bem. Porque estava toda a gente muito entusiasmada com o
navio, de ir buscar a sua primeira carga para fazer a sua primeira entrega e para o navio começar a render. Isto são investimentos grandes, não é? Mas a sua primeira carga vai ser o cadáver do seu próprio primeiro capitão, que morre a meio desta viagem inaugural. E é aqui que começa logo dentro do mundo do mar, que são também gente muito supersticiosa, uma mitificação este barco tem qualquer coisa. Não é aqui bom da cabeça. Não está bom. Claro, sim. Claro. Depois vai crescendo. Estou arrepiado. Sim, é verdade. E isto foi logo nestes primeiros anos. Ele é construído em 61. Logo nos primeiros anos, portanto, os anos do twist, swing. Ele apanhou os anos 60 sim, todo. Sim. Só que é do século XIX, mas claro, mas é parecido, é igual. tudo cíclico, a história é cíclica. Claro. A dentição à base de 10 unidades, 10 dentes. É o século XIX. For you. E depois ele vai continuar a ter, quase todos os anos tem um desastre, quase sempre choques com outros navios. Vai contra um cargueiro francês, pumba! E às vezes morrem pessoas, outras vezes não, mas tudo isto vai começando a acrescentar à sua fama de que de facto este navio estava amaldiçoado. Sim. Há umas azar dos Távoras, mas também entre os marinheiros às vezes dizem aquilo está é um navio, ou seja, está amaldiçoado. O capitão na viagem inaugural morre lá dentro. Deu-lhe uma coisa má. Que má bênção, não é? Claro. Depois há uma altura em que ele fica encalhado numa pista de dança às 4 da manhã. Ficou encalhado, ver os amigos todos irem embora todos, com outras, a beijar na boca e tal, e ele nada. E o Amazon encalhado. A Amazon. Em inglês os navios são sempre femininos. Em português não sei se temos essa tradição. Bom, e ele de facto vai encalhar. E esta parte de ficar encalhado vai também acrescentar também essa ideia da visão fantasmagórica de um navio ali encalhado. Foi caríssimo tirá-lo de lá. Claro. Cada vez ele vai passando de mãos muitas vezes nestas alturas, porque cada vez que tinham destes desastres, insolvência era porque isto na altura ele não pertencia a nenhuma multinacional nesse conceito. Nem esse conceito. Não, eram investimentos privados, gente que ia fazendo estes investimentos. Portanto, ele troca de mão várias vezes. E depois, 1967, está a ser reparado do tal grande encalhamento, quando durante uma reparação lá nos estaleiros o navio pega fogo. Portanto, quase se destrói completamente. É verdade. E mais uma vez acrescento isto tudo para contribuir para esta fama de este navio não é bom da cabeça. Em 1968 o navio vai passando de mão em mão, vai sendo comprado, até que depois de mais um choque com outro navio francês, acaba por ser vendido a um americano que o repara todo, faz um investimento grande, repara-o todo, aumenta-o até, torna o barco maior, põe assim uma coisa mais moderna e vai-lhe mudar o nome para se limpar desta maldição, dessa má fama, claro. Tal e qual. E o barco deixa de se chamar Amazon para se chamar Mary Celeste. Mas olha, para já na semana a seguir, este tipo, o barco foi vendido em asta pública porque ele foi à falência, o homem. Sim. é o bar, isto é o bar. É um barco da má fortuna, não é? Ou abrires insolvência é a melhor coisa que te podes esperar neste barco. E dá imensa vontade de dizer assim: gostava de oferecer este barco a X, a várias pessoas. Claro. Uma corrente da amizade. Estamos todos a pensar, claro. Mas é a mesma coisa. E pronto, e assim nasce o Mary Celeste. Este barco já levava alguns anos, mas uns 10, mas que agora se chama Mary Celeste. Universidade da Vida. Um barco da Universidade da Vida. É um barco da Universidade da Vida. Sim, que levou muito, apanhou muito nos cornos aquele barco. O que ele se este barco falasse. E ele vai parar às mãos de dois irmãos, não, um irmão, em boa verdade, um capitão, um tipo chamado Benjamin Briggs, um homem respeitadíssimo. Era uma família, vinha já de várias gerações de famílias de gente do mar, e resolve tomar conta daquele barco. Ele faz uma sociedade com o irmão compra um barco, ele compra outro, para se lançarem neste negócio que era assim transportar coisas. É um homem, falando um bocadinho do Benjamin Briggs, é um homem muito respeitado no mar, um homem bastante religioso, um homem muito rigoroso no seu trabalho, muito metódico, muito respeitador, e portanto era um homem com uma enorme experiência do mar. Vamos dizer que tinha 40 e tal anos, mas é um homem muito respeitado e vai para esta viagem, vamos chamar-lhe novamente inaugural, depois de todas estas transformações. Vai escolher a dedo a sua tripulação. Claro, a não esquecer que, quer dizer, que quem comprava isto sabia de todo o histórico
do barco, não é? Claro, Mesmo sim, apesar mas de ele ter resolveram não sido ligar. rebrandeado, Sim. mas sabia, ou seja, ele precaveu-se, Sim, escolheu sim. uma Isto elite tem de que correr navegadores, tudo, claro, agora é que vai ser. Maravilhoso, sim. E era um homem também, e tudo isto acrescenta ao mistério, muito habituado ao Atlântico, as viagens transatlânticas era a sua especialidade. Sim. Bem, durante o dia. Já se vai ver. À noite a gente não saber. E vai escolher tal a tripulação a dedo e vai receber esta carga valiosíssima, era um belíssimo negócio, 1.700 barris de álcool, e parte de Nova Iorque em direção a Génova. E leva com ele duas pessoas muito especiais nesta viagem, porque resolve levar a sua mulher, Sarah, e a sua filha, que tem 2 anos, Sofia. Não. É verdade. Eles tinham mais um filho, que tinha chamado Arthur, que tinha 7 aninhos e que fica com a avó em casa porque já começou as alas. Sim, é um primeiro período. Sim, Pois. claro. E pronto, eles também iam. Era uma nova fase. Isto são viagens de semanas a fio. Muitas não é? semanas, Claro. muitas semanas mesmo. Não nos esqueçamos, São, ponto de partida inicial é um veleiro. É um Então, barco. Tu só de Nova que Iorque depende aos da Açores condição do vento, claro. levas claro. semanas. Pois, claro. Semanas. Imagina ao vento. Semanas. E sim, isto no fundo era uma nova vida neste sentido de ele tinha sido capitão, tinha feito esta sociedade com o irmão e era uma cena. Claro. Agora vamos começar a ganhar dinheiro na série, não sei o Sim, quê, pai, sim. umas gajas. Yeah, Umas yeah. gajas. Não. A família. Que horror. Tu és tão tóxico. O tempo estava bom, e isto sabemos, claro, pelo tal livro de bordo, ou diário de bordo que ele foi escrevendo. O tempo de vez em quando tinha umas mudanças, tinha outra, lá soprava, lá vinham umas vagas, tudo isto anotado, mas nada no diário de bordo leva a crer que o capitão achasse qualquer coisa Claro, que fosse fora do normal, fora do normal. do que é o Atlântico, que já se sabe que é uma chatice. Até que chegamos, de facto, ao dia 25 de novembro de 1872, a 6 milhas da ilha de Santa Maria. Nada de preocupante, ele só anotou Perto de QB. isto. Perto de QB. Ou seja, Sim, não bastante muito perto. longe. Sim, tal e qual. E é a sua última. E depois, como já vimos, no dia 5 de dezembro, o Dei Gratia, o de graças a Deus, encontrou este barco vazio, com a sua carga intacta, vazio e sem sinal de mais absolutamente ninguém. O que é que resolvem fazer o capitão do Dei Gratia? Levá-lo para Gibraltar, que era para onde o Graças Sim, a Deus, sim. estava a ir. Era a sua viagem final. Era a sua viagem final, sim. Não a do Mário Celeste. Mas a dele, levou tal e qual. reboque, sei lá. Não sei levou a como é. reboque. Ele, de facto, foram lá tinha, conduzi-lo. Sim, ele tinha. Navegá-lo. Foram, que isso é a parte. Imagina essa viagem. Eu Bem. acho que eles levam acho que é 2 semanas. Mas lado a lado, olharem sempre um para o outro, não é? Sempre, Claro. sempre. Porque eles vão só 2 homens no outro barco. Sim, Porque há sim. a hipótese de rebocar estes barcos. E de facto, há uma das coisas que eles tinham reparado, que eu não sei se falei há pouco, para além do barco da salva-vidas faltar, havia uma corda presa à parte de trás do barco. Como é que se chama? À popa Popa. do barco, uma corda grande, como se tivesse de facto tivesse a trazer qualquer coisa atrás, Sim, onde se amarra, por exemplo, um barco mais pequenino, Claro. assim, que estava partida e solta, arrastava pelo mar, que era uma coisa ainda mais assustadora, não é? E então 2 dos homens. Era como aquelas cenas dos carros nos anos 80 que tinha Sim, aquela casados, placa sim, a raspar no chão. Tal e qual isso. Que horror, isto é tudo. Cada sinal que tu dás Sim, é aquilo assim, é muito horrível. acrescentas Ele diz: quem é que se oferece para ir a bordo? tudo a olhar para o lado, tudo calado. Então tudo. vai a Teresa. Um sorteio. Vai a Teresa e o Dr. Vasconcelos. Imagina tu, possivelmente estes homens já sabiam do histórico daquele Sabia, barco. Sim. E imagina a coragem de ter de navegá-lo até a um porto final. O que eles falam muito é deste silêncio Claro, gigantesco claro. que diz ali dentro. É que mesmo que não haja nada, já há qualquer coisa que é toda a história acumulada. Sim, aquele silêncio estranhíssimo Claro, de tudo. Tudo aparentemente só faltarem Sim, as pessoas, sim. mesmo, literalmente. E lá vão 2 homens. A viagem leva 8 dias para ir dos Açores até Gibraltar, levaram 8 dias. Ainda por cima com dificuldade, foi uma viagem muito difícil. Estamos em porque as dezembro. velas, as velas estavam, como disse, Danificadas. estavam sobretudo soltas, mais do que danificadas, estavam soltas. Mas pronto, lá foram 8 dias, o outro barco sempre ao lado deles. Oh Carlos, Cajó, está tudo. E sobretudo, dura não pelas dificuldades técnicas também, mas sobretudo por este susto e o horror que foram o tempo todo, dormiam, ficavam, aquilo era tudo péssimo. E lá chegaram a Gibraltar no dia 17 de dezembro. As autoridades britânicas, lembro, Gibraltar é uma extensão, uma claro, rocha sim. britânica. Abriram logo uma investigação gigantesca.
Sim, claro. Vamos investigar o que é que foi. E leva-se muito tempo. Os tipos que investigam, vou chamar o procurador do Ministério Público de Gibraltar, disse assim: esta história está muito mal contada. Os tipos graças a Deus, estavam à espera de uma recompensa, que é costume. Claro, quando salvas a não esquecer que a mercadoria estava lá quase toda intacta sim, desse barco. Claro. Tal e qual. E aquilo, claro, eles veem 9 dos barris estão vazios, fazem esta investigação toda e vão descobrindo assim. Eles dizem: aqui qualquer coisa não está bem. E vão fazendo uma investigação mais apurada. Isto vai levar alguns meses, esta investigação. E os tipos do Deográcia sempre à espera de. Mas agora... Apesar de não estarmos em Portugal, também demorava algum tempo. Também demorava algum tempo, sim. Na coroa inglesa. Suficientemente próximo. Sim, claro. E o juiz do caso, ele desconfia muito destes. Como é que estes encontraram o barco sem ninguém? Porque isto é a história tão inacreditável. Que lata também, não é? O barco não tinha ninguém. Está bem, deves ter. Tinhas tu, se calhar. E ficam a querer ver. Eles encontram, fazem uma vestoria mais detalhada e encontram uma espada, ainda por cima uma espada importante, que era a espada do próprio capitão, está lá assinada com o seu nome, com uma mancha do que poderia ser sangue. Tantã! Ficou assim toda a gente. Tantã! Atenção! Atenção! Será que atingiram o capitão? Mas depois veem melhor com uma lupa e era afinal apenas polpa de tomate ferrugem da noite anterior. Era para mexer a lata. Era da pinça. Depois de 3 meses, este caso vai ser fechado. Graças a Deus, vai receber um pouquinho de dinheiro, mas só aqui já mostra como eles ficaram sempre de pé atrás em relação a esta história. Porque é costume pagar-se entre 10% a 20% do valor da carga, o que neste caso estamos a falar de bastante importante, mas eles receberam o equivalente a 3%, mais ou menos. Receberam uma recompensa bastante fraca. É verdade. É mesmo muito fatal. Ei, que fatela esse juiz. Foi 3 meses à espera. Meteram-se num barco fantasma. E é a paga que tens. Porque o juiz pensou: estes tipos fizeram alguma coisa, não é? Mataram a tripulação toda, atiraram-nos borda fora para receber Mas faria isso sequer sentido? Não faz, e já vamos analisar essas histórias. Então roubavam só mercadoria e seguiam a sua viagem. É um bocadinho assim. É o que faz cair por terra essa que é uma de muitas teorias. O barco vai ser reparado, vai ser vendido. Reparem, reparámos neste barco. Olha, eu reparei neste barco, ainda não reparei. Eles ligavam todos os dias, ligavam para lá já e diziam assim: o barco já está pronto. Ainda não reparei. Repara, deixaste isto ontem aqui. Exatamente. É para reparar. É que ainda não reparei. Não tinha reparado. Para! Hoje não se pode dizer aquela palavra. Sim. Vejo não. Bom, o barco de facto é vendido e durante vários anos ele vai ser usado para a sua função normal, que era de facto transportar coisas, mas sempre com uma fama péssima. E até que em 1884 vai parar às mãos de um tal capitão Parker, que vai comprar e vai sair também de lá de Nova Iorque com uma valiosíssima carga de maquinaria pesada e outras coisas bastante caras em direção ao Haiti. Na verdade, isto era o que estava dito na alfândega, porque o que ele levava lá dentro, e sabia ele muito bem, eram botas velhas e jornais velhos, porcarias, pinhas e coisas assim, porque se tratava de uma coisa que era muito comum na altura, era uma fraude de seguro para reclamar uma. Ia fazer um momento agora, um grande final. E fez. Estamos a 3 de janeiro de 1885, portanto, já aqui uns anos depois do Mary Celeste, no caso, 8 anos depois do Mary Celeste, da história dos Açores. Está à costa do Haiti, está muito mau tempo, e ele diz assim: dá ordens aos marinheiros. Agora vamos encalhar o barco, vamos por ali, vamos encalhar o barco ali. Os marinheiros ficam todos em pânico a dizer: o que é que você quer fazer? Há quase ali uma discussão. Claro. Até porque a vida podia estar em risco mesmo. E eles sabiam que aquele barco era aquele barco, não é? Sim. Portanto, ele disse: vamos acabar com este barco, vamos destruir este barco para se acabar com esta maldição. Enfim, uma história mal contada. Visão louca, mesmo. Mas resolvem fazer isso, mesmo quando os marinheiros um bocadinho hesitantes, ele arrebenta o barco contra as pedras, dizendo aos marinheiros: nós agora dizemos que isto aconteceu, mas eu estou a fazer isto que é para acabar com esta maldição. Claro que nós já sabemos que ele estava a fazer isto para reclamar. Claro. Não lhe correu bem. Há muita tensão, mas de facto lá fazem aquilo e sabe, o plano dele era fugirem todos depois num barco salva-vidas. Eles safam-se, mas não vai correr. O barco parte-se todo contra as rochas. É assim o final do nosso Mary Celeste, que
ficou lá nas costas do Haiti, todo partido. Só que a maldição do Mary Celeste ainda não acabou. Ele vai ser apanhado logo pouco tempo depois. Vão-se descobrir as motivações, algum dos marinheiros terá contado, e ele próprio inicia-se o seu processo judicial, e ele próprio, este capitão, morre subitamente durante o processo da Espera investigação. lá que já É o te... terceiro capitão que o Mary Celeste comia. Estas histórias todas aconteceram há 150 anos e não pararam nunca de criar estas teorias de o que aconteceu ao Mary Celeste. E tornou-se particularmente célebre quando um escritor que toda a gente já ouviu falar, Arthur Conan Doyle, que é o tipo que escreveu, claro, o Sherlock Holmes, escreve uma história era moda estes mistérios. Batia mais na altura. É verdade, ele escreve uma história onde fala aliás, o barco chama-se Mary Celeste e ele escreve Mary à francesa e, portanto, no mundo do mar e destas coisas até se costuma chamar Marie Celeste ao barco, mas Mary Celeste era o nome verdadeiro. E ele próprio conta a história, só que ele inventa muitas coisas que passaram depois a misturar-se com o que é verdade e o que é para bater mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Mas tornou-se, pelo menos no mundo da navegação, uma história, talvez o navio fantasma mais famoso. Teorias que há, que tenha havido um motim a bordo que acontece. Um motim é quando os marinheiros se revoltam contra o capitão. Depois, esta teoria que ganhou força até durante a investigação em Gibraltar cai por terra por muitas razões. Para já não se consegue encontrar um motivo. Depois, o capitão não deixou qualquer sinal que isso pudesse ter acontecido. E de segundo, quando há um motim, o que acontece é os marinheiros tomam conta do navio. Até podiam mandar o capitão borda fora. Mas por cima, com uma carga valiosíssima, eles tomariam era conta do navio e estariam lá eles, mesmo que não. Foram para onde? Ficaram nos Açores, queres ver? Sim, portanto não há uma. A minha descendência, queres ver? Há 150 anos. Será que és neto do capitão? Sei lá, chegaram a Santa Maria e disseram: oh, que bom, está-se bem aqui na Praia Formosa, vou ficar aqui. Oh my God. Essa teoria eles não pensaram. 6 milhas não é nada. Houve a teoria de como tinhas falado ao início, de que eles estariam bêbados, que isto foi um motivo que estavam todos bêbados, mas lembrando novamente, este álcool mata se tentares prová-lo, é álcool puro. Há a história de uma marosca para o seguro. Lembramos, isto era uma sociedade que ele tinha feito com o irmão. Desculpa, em relação ao motim, lembrando também, ele tinha escolhido a dedo esta tripulação. Isto eram pessoas que ele conhecia muito bem. É muito pouco crível que isso pudesse ter acontecido. Esta marosca do seguro, ele tinha feito uma sociedade com o irmão, portanto o irmão tinha outro barco, podiam ter todos desaparecido para reclamar o seguro que lá estava. Razões absolutamente absurdas. Iriam fazer isso com um caso que obviamente iria chamar tanta atenção, mais valia afundarem o barco em algum lado, não é? Ou tirarem a carga e dizer que foi roubada e venderem de outra maneira. Como ele acabou, efetivamente, o barco, não é? Tal e qual, portanto, era uma coisa que ia chamar muita atenção. Não colhe. Há a teoria dos piratas, é verdade, esta zona é engraçado, já estamos no final do século XIX, mas era uma zona de muita pirataria, sobretudo piratas marroquinos, vindo da região do Rif, das montanhas do Rif, que operavam de facto ali ao largo dos Açores. É engraçado, nós falamos em piratas e imaginamos outras eras, mas isto era muito comum. Há uma ligação com a Ilha de Santa Maria, com a pirataria marítima e o saque e o roubo marítimo que ficou lá, e há um pirata que caiu na mitificação da ilha, portanto durante 5 séculos, o pirata Bay, e que passou para a língua, e hoje interjeições como Xissa em Santa Maria vulgarmente atribuem bem. São exclamações. Vamos contar essa história aqui. É ainda incrível. Bem em árabe, se ele fosse marroquino, bem significa sir. Estás a ver? É engraçado. É incrível. Portanto, sabe-se lá, se não foi mesmo pirataria ali. Olha, ficamos aqui um bom teaser para uma tisana. É verdade, belíssima. É muito engraçada a história da pirataria. Aqui mais perto de nós. Hoje em dia é tudo mais informático. Continua-se a fazer muita pirataria nos Açores, mas é tudo mais em termos de. Claro, cybertex. Quando tu lá estás, dispara assim os downloads ilegais. Hugo. A pirataria aqui também colhe pouco, porque com uma carga tão valiosa, os piratas deixavam vão para os atrás. Também não faz muito sentido. Também já vimos que a tripulação do Graças a Deus não faz sentido, teriam roubado também a carga e receberam uma indicação tão pequena. É muito fora. Depois há teorias que
aliens, agora já teorias mais modernas, Sim. monstros marinhos, até coisas que envolvem Atlantis, a Atlântida, aliás, que é como se diz em português, não é? Que há umas teorias dessas coisas, dessas pessoas que têm assim umas teorias. Sim. Que os Açores são a própria Atlântida Sim. e, portanto, assim umas coisas. Isto aparece logo desde a investigação original, começavam-se a dizer Como isto foi um uma monstro marinho. probabilidade. Sim, há uma coisa que junta assim um triângulo, uma espécie de triângulo das Bermudas, mas não nas Bermudas, mas que envolve os Açores, que seria a Atlântida, mais uma coisa em Israel, mais não sei o quê. Que são sempre boas fórmulas para não encontrar uma resposta efetiva, não é? Sim, porque nós não conseguimos, é o vazio, temos que preencher o vazio. Tem que lá né? pôr uma coisa, Alguma uma ideia. aconteceu. Isso foi um monstro, isso foi verdade. um fantasma. A teoria mais provável, que hoje em dia, porque até já houve recriações daquelas coisas tipo Mythbusters, Sim, né? sim. Que é uma teoria bastante provável e que vamos dar aqui por a mais provável que possa ter acontecido qualquer coisa dentro desta linha. O barco tinha passado por uma tempestade. E muitas vezes, para não pôr água, podia-se cobrir com umas lonas ou o que seja, para a água não entrar no convés. Eles repararam numa coisa quando fizeram a investigação, que era o barco de facto tinha alguma água no convés. Portanto, estava a meter água, ainda que não fosse nada preocupante para alguém experienciado no mar. Mas o aparelho que mede essas coisas, eles perceberam que era muito rudimentar. Então começou a nascer a teoria, já até mais teorias mais recentes, que nestes 150 anos nunca se desistiu de tentar perceber o que aconteceu à tripulação do Mary Celeste, que eles possam ter achado que a situação era muito pior do que aquilo que foi. Era. Ainda assim, E basaram. para gente bazar com um barco cheio de mantimentos é muito estranho. O que eles creem, hoje em dia pensamos que possa ter sido este cenário. Eles cobriram o convés com as tais lonas e o que fez é o álcool que está dentro dos barris, e sobretudo destes tais 9 barris que estavam vazios, para a madeira ser mais porosa, podiam ir sem que ninguém reparasse e vazando, o álcool vai evaporando e aquilo ia passando até que quando cobrem o convés, o gás metano se forma e possa ter criado ou uma onda que eles perceberam que era um cheiro grave, ou até uma explosão a bordo, com uma bola de fogo ou uma coisa do género, que faça com que esta gente tenha saído do barco, não para sempre, mas temporariamente, a ver o que é que ia acontecer com aquilo. Em agonia. E por essa razão, esta gente que são o capitão, a mulher, a filha pequenina e mais 7 marinheiros, que possam ter saído do género, vamos pelo barco salva-vidas, que de facto ele é baixado com calma, pelo menos com intenção. Sim. Vamos esperar para ver o que é que acontece. Se não acontecer nada, voltamos. Claro, nós esta teoria ou seja, teriam amarrado o bote salva-vidas à tal corda que vinha no fim do barco, mas por alguma distração ou por outra situação a corda partiu-se, e é por isso é que eles não levaram sequer comida, porque a intenção era vamos sair do barco, ver se isto rebenta, se não, momentaneamente, depois voltamos. É uma das teorias. Há quem dissesse como é que é possível ter havido uma explosão a bordo sem vestígios. E eles fizeram uma experiência em 2006 de simular uma explosão. E essa bola. A bola faz, mas depois fica tudo, nem deixa. Olha, para as casas é ótimo. Aquilo é ótimo, para tirar o pó. Ou seja, é uma explosão, é uma espécie de uma bola de fogo instantânea, momentânea, que depois não deixa sequer nada. É uma reação química muito característica, muito própria. Metano, claro. Badumba! Sim. Portanto, é uma das hipóteses. E depois é imaginarmos eles saírem e dizer, bem, vamos sair, ver. Claro. Ou se isto passa, até pode ser se isto passa. Estás a ver se isto evapora. E depois aí é que acontece o problema. E é que acontece o desastre. Também há um bote salva-vida perdido no oceano e um vestígio até hoje. Ele prendeu mal a corda e depois isso, claro, terão morrido naturalmente na intempérie. Ou então que tenha sido esta tal situação, mas deles terem ido para o barco, mas causada por fenómenos naturais. Há umas coisas, uns jatos de água que saem assim, badum! Sim. E resta-nos imaginar, este mistério está em aberto, ninguém faz ideia do que aconteceu verdadeiramente ao Mary Celeste. O que sabemos, conseguimos imaginá-los no barquinho, assim, e agora temos uma nova teoria belíssima, que foram dar
à costa na ilha de Santa Maria, e hoje é o próprio. Parte da população descende. Sim, e tu próprio, que tens raízes na ilha de Sim, Santa Maria. sim. E hoje, Infelizmente, ouviram aqui. e hoje os descendentes têm uma mercearia na vila do. Como é que se Em chama? Almagreira. É Almagreira, uma pequena exatamente. aldeia em Almagreira. E fomos falar, sim. fomos falar com eles. Sim. Dona Teresa. Ela está a dizer que tem orgulho. Estou a brincar. Que disse a Dona Teresa? Que tinha muito orgulho na sua descendência e que tem certeza plena que as origens, quer da sua família, quer grande parte da ilha de Santa Maria, descende do capitão Haddock. Maravilha, gostaste desta história? Incrível. Eu passei do arrepio a nenhuma resposta efetiva. Ao desinteresse A nenhuma resposta. É porque nunca Não ficamos. existe, pois E a vida é feita também às vezes disso. De não termos uma resposta efetiva. Tá, claro. Mas temos uma boa resposta à vossa pergunta que estão a fazer agora. E para a semana há mais? Claro que há mais, Claro que há então mais. não há. Vejam-nos, continuem a ver-nos no YouTube. Sigam-nos nas Comentem, redes. não sei o quê. partilhem isto, passem a palavra. Sim, é verdade, para os Sim. nossos amigos irem percebendo as coisas. Sim, vagamente. Há coisas que nenhum português vai perceber nunca, como percebem na nossa circunstância. A produção da nossa força de produção, o apoio dos nossos amigos da Bacana Play, o vídeo é da Matilde Calado, a banda sonora do Noise Earth, voz off Mia Tomé, Hugo Vanderding. Eu sou o Tiago Ribeiro. Para a semana estamos juntos aqui. Vamos viajar na maionese sempre. Beijo. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.